Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Arity Júlia e esse é o Book Tips, um quadro do nosso canal Feminilidade Redimida. E hoje o livro é tchanã, Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Assim, eu amei esse livro e eu não gostei também, mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Vou explicar. O que eu gostei muito? Porque ele coloca as coisas na categoria certa, né? Às vezes a gente tem uma ideia que a gente acha que é apenas uma ideia, mas ela fala, não, isso aqui é mentira. Por quê? Aí ela vai explicar, né? Então, foi muito interessante eu avaliar as coisas que ela tá falando nessa categoria, isso é mentira e isso é verdade, né? Porque algumas coisas não é apenas uma questão de opinião, uma questão de que eu penso assim, o outro pensa assado e tudo bem. Algumas coisas a gente tem que falar que realmente são mentiras e que a gente não pode acreditar, né? Não é porque a gente não sabe lidar é que isso é verdade ou é mentira. Por exemplo, falar das emoções. Eu sempre ouvi assim, as emoções é uma coisa difícil de controlar, né? É difícil de entender, é difícil de controlar. Mas isso é uma mentira. Por mais que eu não saiba controlar a minha emoção, eu tenho que lembrar que, ok, eu não sei controlar ainda, eu quero controlar, mas eu dizer as emoções são difíceis de controlar, isso é uma mentira. Não é assim, eu tenho dificuldade com as minhas emoções, eu sou descontrolada. Tem que ter categorias certas, né? A gente tem que identificar as coisas, colocar cada coisa no seu lugar. Então, eu gostei muito por causa disso, porque ela categoriza as coisas, né? E aí ela vai falar assim, mentiras que as mulheres acreditam sobre. Aí ela vai falar sobre Deus, sobre si mesma, sobre pecado, sobre prioridades, casamento, filhos, emoções e circunstâncias. Algumas mentiras que a gente acredita nessas circunstâncias específicas, nesses temas específicos, né? O que eu não gostei dele é porque algumas coisas, como qualquer outro livro, a gente não necessariamente concorda com tudo que a pessoa fala, né? E tudo bem. Vou dar um exemplo para vocês saberem do que eu tô falando, para vocês verem que não é uma coisa assim tão determinante. Quando ela fala, por exemplo, de ter filhos, ela fala que a gente não deveria planejar, no sentido de ter um planejamento familiar, você evitar filhos. Ela acreditava, eu acho que talvez acredite até hoje, que a gente tem que ter quantos filhos Deus mandar, né? Eu posso discordar dela porque não eu não creio assim, né? Eu pessoalmente não creio assim. Então, eu olhei e falei, ouvi os argumentos, tá bom, mas eu penso diferente e tudo bem, né? Então, assim, para algumas coisas eu achei muito bom, essa aí foi uma das coisas que eu não achei, mas mesmo assim eu super recomendo, porque tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal e sempre você vai aproveitar alguma coisa. Isso eu acho que e tem até uma explicação do porquê que ela pensa assim sobre filhos. Porque ela não teve filhos e ela não era casada, inclusive. Ela casou com cabelo branco, 60 e poucos anos, cabelo tudo branquinho, assim, chanelzinho. Ela casou com um viúvo e foi o primeiro marido dela na vida. Então, assim, é uma realidade que ela não viveu, que ela tem a formação, ela tem a opinião dela, mas numa área em que ela não teve que lidar especificamente e não foi um problema que ela tem que resolver, né? Então, eu coloco eu boto nessa conta aí, né, essa nossa divergência. Mas eu acho que continua sendo super válido e eu super recomendo. Ele é um pouco antigo, de 2013, mas não deve, assim, isso não é um problema. Ao contrário, ele é tão legal que vieram outros livros nessa mesma esteira. Então tem As Mentiras que as Meninas Acreditam e a Verdade que as Liberta, e A Mentira que as Garotas Acreditam.
Eu não sei exatamente se eu vi assim só por cima. Eu não sei se é exatamente ela, a Nancy, que escreve esses dois outros livros, mas eu achei muito interessante. Eu nem mexi, nem folheei, mas assim, para você ver que é uma ideia realmente muito boa da gente pensar em algumas coisas como verdades e mentira e não apenas numa coisa assim vaga, que vieram esses dois. E se eu não me engano, tem até mentiras que os homens acreditam e a verdade que os liberta. Então é isso, são 3 livros que vieram depois, porque é realmente um tema muito legal. Eu super recomendo. Bom, beijo pra você!